Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. A beleza do Bhagavad Gita, versos 38 a 43. Como nós vimos, Lord Krishna está discutindo, né, no finalzinho agora do capítulo 6. Me parece, este é o penúltimo arquivo, né? No weekend próximo a gente já entra no capítulo 7. Ah, é uma discussão muito, né? Uma exposição muito elaborada sobre a questão da meditação vedântica, né? Muito embora o Krishna faça também, né? Ou as exposições de Shankaracharya e os outros gurus foram, fazem uma concessão à meditação de preparação, né? Cujo objeto de meditação é qualquer símbolo que seja de Ishvara, né? De Ishvara. Ishvara. No caso da meditação vedântica, o símbolo são as declarações finais dos Upanishads que estabelecem a identidade do Jivatma como o Brahman infinitamente não limitado, né? A consciência, a existência de natureza ilimitada. Ele também viu a questão dos obstáculos e apresentou as soluções, os remédios para aquelas deficiências, aquelas carências de qualificações, né? E ele disse que o problema, o remédio principal para todos, né, os obstáculos se resume em desapego e viveka, né? Viveka e vairagya, né? É difícil compreender quem vem primeiro, né? Quem chegou primeiro, se é o desapego ou a discriminação. Nós precisamos da discriminação para abandonar os objetos do mundo com os quais nós nos tornamos apegados, né? Então, nós precisamos de discriminação e, ao mesmo tempo, nós precisamos de desapegar, né? Porque o único modo de nós voltarmos nossas mentes para a nossa natureza pura é tirando elas, né, do corpo-mente como definição daquilo que eu sou, né? Nós nos definimos no corpo-mente como corpo-mente, de modo que eu possa me definir claramente, né, na consciência ilimitada como consciência limitada. Eu preciso de, né, desfazer aquela sobreposição, né, aquela transferência das características e atributos do corpo-mente para aquilo que é a minha real existência. Então, eu tenho que abandonar aquela transferência, uma forma de retirar os órgãos dos sentidos e a mente do mundo dos objetos através dos quais eu me defino, né? Com os quais eu me defino, né? Através dos quais eu fico amarrado no mundo, me desapegar. Então, o desapego e a discriminação, elas caminham de mão dadas, como eu costumo dizer. Então, como nós vimos, Arjuna, ele, ele teve uma crise de confiança, né? De convicção em si mesmo, ele sendo um grande general capaz de tantas conquistas, diante desta batalha, né, ética, que é aquela de vencer, né, a sua própria mente, derrotar a sua própria mente dispersa, a sua mente perdida, né, nos objetos no mundo, né? E ele pensou, eu não vou conseguir, né? Ele desenvolveu
infelizmente, uma negatividade, um pessimismo em relação, né, à sua capacidade de vencer essa batalha. E o Swami diz que este é um problema universal, nenhum de nós precisa ficar, né, se sentir derrotado ou diminuído, né, ou inadequado, porque esse é um problema da humanidade como um todo. Vamos ver o que ele diz aqui. Ele simplesmente faz um pouco a descrição do que vai ser, né, esses próximos versos, dizendo que os próximos versos, né, inicialmente ele disse no verso 37 que ele levanta aqui a questão do Arjuna. Eu toquei nesse assunto na última aula, né, que o indivíduo, quando ele chega no Vedanta, ele chega no caminho da contemplação, reflexão e compreensão. É o Jnana Yoga do Vedanta, os Upanishads. No início, ele é recomendado, né, sugerido de ser um karma yogi. Ele está no caminho das ações, né, em observação ao Dharma, com uma atitude de devoção, reverência e colaboração, né, de doação ao campo. Então, um caminho é o caminho da ação e outro caminho do conhecimento, através da contemplação. Então, o indivíduo, quando ele chega no caminho do conhecimento, ele gradualmente, por isso que no Vedanta nós dizemos que não abandone completamente o Karma Yoga. Você, quando você chega no Jnana Yoga do Vedanta, você mantém o Karma Yoga, aquele formato triangular, né? E você começa a abrir mais tempo, espaço e energia para o Jnana Yoga, né? Que é a discriminação entre eu, a consciência, e o meu intelecto, o meu corpo, mente e o mundo, né? Eu, Sati, o mundo é Mitya, né? Então, você vai fazendo os dois. Por quê? Porque o indivíduo, muitas vezes, ele fica num dilema, e eu já toquei nesse assunto muitas vezes, ele fica no dilema pensando, eu estou agora partindo, né, para o caminho do conhecimento, o Jnana Yoga, e abandonando muitas das atividades que eu fazia, atividades verbais e físicas e mentais, né, que produziam algum resultado. Por menor que fosse, era uma pacificação temporária. Por menor que fosse, né, era um passo à frente no meu processo de crescimento espiritual. Então fica aquela sensação, pelo menos aqui no caminho da ação e seus resultados, eu sei que eu estou colhendo alguns punhas, né? Mas agora eu estou investindo no Jnana Yoga, caminho do conhecimento, e a dúvida que chegou na mente do Arjuna e se eu colocar tanta energia no caminho do conhecimento e depois de um mês, um ano, 3 anos, 5 anos, eu não obtenho moksha, porque o caminho do conhecimento é o único caminho para a obtenção de moksha. Mas antes de moksha, existe muito punhas espirituais que podemos obter através das sadhanas de ação e seus resultados, né? Entre elas, o melhoramento, a purificação, o refinamento, né, do complexo corpo-mente. Então, a questão é mais ou menos por aí. Existem aqueles que até, né, querem obter, né, deixando o corpo, eles passarem um tempo numa dessas locas celestiais, né, curtindo a presença, né, de Brahman, né, de Brahma locas e todas essas entidades, né, que dizem existir nessas locas do céu, né? Então, existem diversos ganhos que, em teoria, né, a princípio, podem ser obtidos. Eu tenho confiança nas escrituras, portanto, eu tenho confiança nos Vedas também. É uma tecnologia e até mesmo os rituais mais rudimentares e primários, eles prometem um certo punha celestial, um certo punha de melhoramento, né?
E o indivíduo, quando ele se joga no Yin Yoga do Vedanta, porque ele quer o quê? Ele quer o ganho superior, ele não quer o ganho inferior. O ganho inferior é o que vai me permitir, né, entrar no Yin Yoga, no caminho da compreensão e do conhecimento, para obter o ganho superior, né? Mas a minha destinação superior depende da minha destinação intermediária, que é a purificação e o refinamento da mente, né? Portanto, Arjuna, ele ficou meio balançado e o Swami fez uma boa elaboração a respeito de tudo isso, né? Porque o Vedantino de verdade, ele diz, eu não quero os Varga Pala, né? Eu não quero palas, esses palas celestiais ou os palas de melhoramentos, o pala final, né? O Yana Pala, que é moksha, o objetivo desse processo upanishádico é o moksha, é o autoconhecimento bem internalizado que liberta o indivíduo do samsara, né? Então eu desperdicei todo esse tempo, todos os outros palas que eu obtinha, né? Palas espirituais, né? Eu não estou obtendo, né? Isso vale também para aqueles de nós que permanecemos ainda com um pé no samsara e um pé nesse processo espiritual. Um pé no samsara significa, nossa, eu estou colocando tanta energia neste processo vedântico e eu poderia ser rico, né? Se eu tivesse dedicando todo esse tempo e energia no meu negócio, né? No meu business, tá? Então, algumas pessoas fazem, né? Esta contabilidade, né? Este balanço, né? E agora, como é que eu faço, né? Eu estou investindo tanto no autoconhecimento, ou até mesmo, né, nas sadhanas de ações e resultados que são punhas espirituais, né? Melhoramentos, né? Do meu crescimento espiritual também. Então, essa divisão, esta dúvida, ela paira na mente de muitas pessoas, né? O que que eu estou fazendo na minha vida? Passou na minha cabeça diversas vezes. Estou arriscando tanto, já arrisquei tanto, já estou cheio de cabelo grisalhos. Isso quando eu estava nos meus 40 e alguma coisa, né? Falei assim, é hora de parar com tudo isso, eu tenho que cuidar da minha idade média e da minha velhice. Eu já investi 10, 20 anos, né? E eu não obtive essa tal iluminação, né? Então, do mesmo modo, o indivíduo que se coloca, né, mergulha, investe muito no Yin Yoga, ele fica com dúvida. E eu antes fazia todas aquelas sadhanas, fazia essa meditação, aquela upasana, eu fazia essa sadhana, né, de pujas, rituais, né, ou asanas, né, tantas coisas que a pessoa faz. E nós veremos mais sobre isso na medida que o Krishna, Arjuna apresentar algumas reclamações e questões para o Krishna Guru. Mas ainda ele continuou com pessimismo, né? E as pessoas pessimistas, às vezes, elas ficam cegas dentro da lógica daquele pessimismo e elas só conseguem ver aquilo, né? São os padrões, né, de comportamento e pensamento negativos que as pessoas, às vezes, não conseguem deixar, né? Elas estão tão amarradas no pessimismo, numa forma negativa de ver o mundo e ver a si mesmo, que eles não conseguem nenhuma lógica que possa apoiar uma atitude de otimismo, né? Em relação a si, o mundo e o seu potencial de crescimento e de conquista, né? A Juna conquistou tanto na vida dele, né? Por que então ele deveria fracassar nesta busca pelo autoconhecimento e moksha, né? O verso 38, Krishna fala que caído, esse caído significa sem apoio ou derrotado, né? O indivíduo, ele passou pelo yoga, as sadhanas que prometem resultados, né? Punhas espirituais e punhas celestiais, digamos assim, né? Ele passou pela yoga, e passou pelo karma, né? O Karma Yoga, passou pelo Yin Yoga e no final das contas ele sai de tudo isso de mão dadas. Ele está iludido na busca de Brahman, o vidente, né?
frustrado e etc., não perece como uma nuvem dispersa. Então, é uma colocação de Arjuna dizendo, Krishna, né? Imagine que eu saia desta batalha com esta ignorância, contra esta ignorância cósmica, né? Eu saia derrotado, né? Eu investi no Karma Yoga, no Jnana Yoga, né? Eu permaneci iludido, pensando que eu fosse encontrar Brahman em mim mesmo, né? E agora? Eu vou acabar perecendo como uma nuvem que se desperde, né? Que se dissolve no céu, aquelas nuvens menores, né? Que elas vão desaparecendo. Então, um simbolismo dizendo assim, eu vou me perder e não vou ganhar nada, vou sair de mãos vazias, né? Eu estou com medo deste investimento, estou com medo desta direção da minha vida, medo de quê? Medo do fracasso, fracasso. O medo do fracasso é um elemento muito importante na psicologia humana, né? E quando a gente inicia esse processo espiritual, a gente ouve dizer que né, o autoconhecimento é muito difícil, é uma coisa, né, transcendental. E o guru está sempre dizendo, não, é a coisa mais simples, é a coisa mais simples. Mas, embora seja muito simples, não necessariamente é fácil, devido a essa ignorância, né, profundamente arraigada que nos compele a nos definirmos como o corpo e a mente, né? Então, esse pessimismo negativo, essa negatividade, esse pessimismo é muito comum. E nós já vimos nas aulas anteriores o Krishna dizendo claramente, né, a importância do indivíduo jamais se sentir derrotado, jamais se sentir insuficiente, inadequado, né, inferior, é importantíssimo, né? Não significa que você tenha que andar no outro extremo e começar a desenvolver um ego de que você é o grande, né, o maior, o mais qualificado, né? Você não vai viajar do outro lado, mas também você não quer viajar no outro extremo, né? De ficar ali imaginando que isso é impossível para mim, principalmente uma figura como Arjuna, né? Então, o que que você precisa? Você precisa de fazer o seu esforço, e se por acaso no final, né, nesta encarnação, você não obtiver o ganho superior, né, que é o autoconhecimento devidamente internalizado, né, nenhum problema, né? Por que que nenhum problema, né? Você fez o possível, você fez o seu esforço sem nenhum sentimento, né, de inferioridade, de comparação, de inadequação. Você compreendeu o jogo da vida, você compreendeu o quanto é poderosa e profundamente, né, arraigada essa ignorância cósmica. É por isso que é colocado como a batalha final do indivíduo, né? A batalha contra este poder, né? Esse poder selador, né, de Maia, né? Então, nós fazemos o que nós fazemos, e o que é mais importante é que, uma vez que nós entramos no Jnana Marga, que é o caminho do conhecimento, né, nós não precisamos abandonar o Karma Marga, entendeu? O Karma Yoga, digamos assim, o caminho de ações e seus resultados. A gente pode manter um equilíbrio e, gradualmente, na medida que nossas qualificações forem crescendo, nós vamos diminuindo o Karma Yoga, como nós já vimos diversas vezes, né? Já falamos sobre isso, e vamos incrementando o Jnana Yoga, né? E a boa novidade é que você não somente, né, você está trabalhando no caminho do conhecimento para o seu objetivo final, né, o ganho superior, o propósito final do nascimento humano, mas você, no meio tempo, enquanto isso, né, como subproduto ou como bônus, você está ganhando também punho espiritual, né? Nós já vimos isso em diversos outros textos, que o Yin Yoga do Vedanta ele tem um poder de purificação enorme. Eu costumava dizer no passado que se o indivíduo, quando ele chega no Vedanta, o Vedanta apresenta uma lista de qualificações, né? Aí o indivíduo olha e fala assim, nossa, que coisa snob, qualificações, parece o clube dos especiais, né? Isso e aquilo,
Ah, então, como é que é isso? Se eu não tiver essas qualificações, eu não posso iniciar o processo vedântico? Não, pode sim, naturalmente. O que Vedanta diz é que essas qualificações, elas são absolutamente necessárias para você obter o autoconhecimento e moksha. Se elas não estiverem devidamente desenvolvidas, o processo vedântico irá ajudar você a desenvolvê-las, né? Sem o desenvolvimento, você não obterá autoconhecimento e moksha. Mas mesmo antes de você obter o autoconhecimento e moksha, você está obtendo o quê? Um desenvolvimento e um refinamento do complexo corpo-mente o mais acelerado possível. Porque não existe sadhana espiritual mais acelerada em termos de produção de punha espiritual, de ganho, de crescimento espiritual do que o Vedanta, né? E como eu explico sempre, o motivo é muito simples. No Vedanta nós estamos, né, através da compreensão, sem negligenciar, né, o livre-arbítrio e a força de vontade de cada um de nós, de entrarmos de verdade, finalmente, já mais de 5 anos que nós estamos fazendo esse trabalho no Vedanta Brasil, é hora de todos nós ficarmos sérios e começarmos a fazer o famoso Nididhyasana, né? Então, a força de vontade, mas acima de tudo, nós estamos ali o que abordando a causa raiz da problemática humana que produz, né, a falta de quê? De desapego e a falta, a carência de discriminação, né, que é o quê? É uma mente governada por desires, desejos e aversões, né? Sempre agitada, buscando, correndo para ver, manter e evitar. Então, o processo do caminho do conhecimento, ele irá produzir dois resultados. Um, ele vai estar produzindo, né, este crescimento espiritual acelerado, né? E, por outro lado, cujo objetivo é um ganho, né? É um objetivo intermediário, porque o meu objetivo final é o moksha, né? Então, é mais ou menos por aí. Nada é perdido, como nós vimos, né? O fruto da ação é inferior ao fruto da compreensão, do conhecimento e da compreensão, né? Então, esta ideia Arjuna não disse claramente. A gente vai explicar, porque ele não falou exatamente sobre Svarga. Svarga é o resultado de Karma Pala. Então, Svarga é aquela noção de locas, né, celestiais, né, onde o indivíduo passa um bom tempo no céu, né? Então, os karmas, em observação a Dharma, né, com o espírito de reverencial, de devoção, de apreciação, de gratidão, tudo aquilo produz um pala, que é um resultado dessas ações, né, permeadas pela compreensão e o espírito do karma yoga, é indiscutível os resultados que produz, né? Produz um benefício que é a maturidade ou o crescimento ou o desenvolvimento de qualificações muito acelerado também, né? E aí o indivíduo, né, ele tem que observar e ver, sabe, o que está produzindo mais frutos para mim, o Karma Yoga ou o Jnana Yoga do Vedanta. Fundamentalmente é isso, né? À medida que a gente vai desenvolvendo mais discriminação e não apego, né? Mais rápido é a produção de punha espiritual. O objetivo do Vedanta não é simplesmente punha espiritual, é moksha, mas no processo, a minha experiência e a minha compreensão, ele produz este crescimento espiritual de forma muito acelerada. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão acompanhando? Estou tendo um pouco de dificuldade hoje. Então, o Swami elabora bastante nessa parte mais esotérica, né? O resultado dessas sadhanas, né? Em torno a rituais e pujas, né? E ações, né? Que produzem
este punha celestial, digamos assim. As pessoas na Índia, principalmente, ali, eles levam em consideração muito isso. Nós temos que compreender que a cultura cristã não acredita na reencarnação, né? Mas a maior parte das outras filosofias espirituais, né, elas levam em consideração o fato de que a alma individual passa por muitos nascimentos e renascimentos, etc. E é tão profundamente sólida este conceito na Índia, né, que as pessoas aceitam o sofrimento, as dores, as dificuldades, sem nenhuma reclamação, sabendo que eles têm todo o tempo do mundo, né? E que se eles estão sofrendo é simplesmente para exaurir um pouco de karma negativo, de papa karma. Então, esse conceito é tão vivo lá na Índia, né? Que as pessoas sabem disso. Não, eu estou sofrendo aqui, então eu vou poder experimentar uma loca celestial melhor e voltar em condições mais favoráveis para o meu desenvolvimento espiritual o mais rapidamente possível, né? Certo, Marcelo? Né? Então, o resultado é sempre o resultado, é mérito devido às minhas ações, e essas ações, né? Eu ganho esses punhas, mas sem o autoconhecimento eu jamais me liberto do samsara, porque existe dois níveis de samsara, né? O samsara mundano e o samsara espiritual, o samsara sagrado, né? Secret samsara, né? Então, o samsara sagrado é exatamente este nível, né? Você faz coisas para obter resultados, os resultados são temporais e limitados, mas eles são resultados positivos, de melhoramento, ou até mesmo resultados além deste corpo físico, né? Na medida que, como nós sabemos, a mente, ela vive eternamente, né? A alma individual passa de corpo a corpo, né? Como se fosse um instrumento ou um vestimento, né? E ela vai trocando os vestidos, né? Sempre com o objetivo de dar prosseguimento. E cada vez que ela assume um instrumento novo, esse instrumento é desenhado segundo o progresso que ela obteve no nascimento anterior ou o declínio que ela obteve no nascimento anterior. Então, como eu costumo dizer, né? Cada vida é uma oportunidade, né? Mas a gente não pode imaginar que seja uma oportunidade somente de elevação, porque o livre-arbítrio nos coloca na condição de duas possibilidades, o declínio e a elevação, sempre. Isso vai depender dos nossos esforços, da nossa capacidade de viveca, de discriminação, né, entre todas as outras qualificações, né? Arlindo, nesse sentido, quando se fala alma individual no Vedanta, né, seria o corpo sutil, né? O espírito que o pessoal cristão fala é o corpo sutil, né? Que É, reencarna, né? em modo geral, eu gosto da expressão alma individual, que equivale ao corpo sutil, né? Que se recolhe depois no corpo causal entre um nascimento e outro, entre uma loca, né? Uma loca celestial e um retorno nesta dimensão física, né? A alma individual é a mente, praticamente, tá? A mente é eterna, mas não é absolutamente eterna, como nós sabemos, porque o autoconhecimento coloca fim na mente individual. Ah, mas coloca fim, como é que coloca fim? Coloca fim de modo muito, muito agradável, tá? Não pense que é uma perda, né? Porque ela coloca fim, porque a mente individual assume a sua natureza universal, purna, como consciência universal. Então não tem nada a perder, né? Ela simplesmente assumiu, e o fim do samsara é o fim de nascimentos, crescimentos, envelhecimentos, mortes e renascimentos, né? Então, o indivíduo não retorna porque ele cansou do samsara. E o samsara também não é somente o samsara físico, material, né, dessa dimensão, mas é o samsara sutil também, né? Experiências sutis nessas outras lotas.
Então, se o indivíduo ele sai derrotado tanto no Karma Yoga como no Jnana Yoga, né? É impossível imaginar. Nós sabemos que o Karma Yoga, todas as ações de um Karma Yogi, elas produzem resultado, e nós compreendemos isso muito claramente, porque o resultado que o Karma Yoga quer é o quê? Não é moksha. É aquele que faz o que faz porque ele quer crescimento espiritual, pacificação, purificação, né? Lembra disso? Karma Yoga, cada ação que ele faz, dedicando a ação a Ishvara na forma do campo, aceitando o que vier como oportunidade de mais aprendizagem, traçada, né? Então, aquela atitude, aquele espírito de devoção, que é uma conversão dessa emoção humana, né? A sublimação das emoções humanas. Então, tudo isso irá produzir o quê? Um resultado sempre positivo. Você pode fracassar do ponto de vista mundano, tangível. Ah, eu estou iniciando uma empresa aí, fali. Então você perdeu tudo? Perdi nada, cara. Eu montei tudo, eu fui fazendo tudo com a atitude do Karma Yoga, e aí no final eu recebi, né, o fracasso do ponto de vista do negócio, né? E aí eu tive ainda a possibilidade de experimentar equanimidade e total aceitação como prasada. Eu ganhei tanto crescimento espiritual. Este é o ponto de vista do Karma Yoga. Mas o Karma Yoga, ele não está realmente, né, apontando, né, para o moksha. Ele sabe que moksha é a minha destinação final. O Karma Yoga do Vedanta sabe o que é a minha destinação final e o que é a minha destinação intermediária, né? Ele não perde de vista os dois fins, né? Então, a alma individual, ela passa, sim, Felipe, por muitas encarnações, que nada mais é do que a mente, que ela não morre, né? Ela é um fenômeno que ela troca de vestimento até que ela obtenha o autoconhecimento e os desejos que trouxeram de volta de novo, de novo, de novo, de repente não tenham a energia necessária para produzir um outro nascimento. Como eu costumo dizer, eu costumava dizer muito isso. Talvez, mesmo que exista um mínimo ainda, né, de ragas e dveshas, mas talvez seja um pouquinho de preferências aqui e ali, como o Marcelo gosta de dizer, que não possuem energia suficiente para produzir mais nenhum nascimento, né? Por aí que eu compreendo tudo isso. Então, só me explica um pouco o porquê do Arjuna falar que você é uma nuvem, né, sendo dissipada, fraca, se dissolvendo, desaparecendo no céu, né? E ele explica um pouco, né, este exemplo, esta analogia. E ele diz que se você estudar a literatura vedântica, você vai ver que todos os exemplos as analogias são tiradas da natureza, né? Porque naquela época o mundo era diferente, né? Se vivia, né, nessa era védica, né? Se vivia em contato com a natureza. E os exemplos eram extraídos da observação da natureza mesmo, né? Na margem do rio, né? No pé da montanha, tudo isso. Se você observa uma pequena nuvem, você vê que gradualmente, a causa do vento poderoso, ela vai se desintegrando, digamos assim, se dissipando, né? E esse era o medo de Arjuna, o medo que ele se tornasse como uma nuvenzinha fraca, sujeita à dissipação. Ele dizia: Este buscador aqui está com medo, eu não tenho yoga, nem no Jnana Yoga, né? Eu estou me sentindo um indivíduo fraco. E aí o Swami dá um exemplo interessante. Ele diz: é por isso que nos velhos dias da cultura vedântica, não permitiam as pessoas entrarem, adotassem o sannyasa ashrama. Suponhamos que a Marineia dissesse: não, não, eu quero ser uma sannyasi, né? Não, você não vai se tornar um sannyasi tão facilmente. Mas por quê? Para o seu próprio bem, né?
Porque a pessoa enganjada no Grihasta, esse é um ponto importante, a pessoa enganjada no Grihasta Ashrama, que é simplesmente como uma pessoa do mundo, uma pessoa de negócio, uma pessoa de família, né? Então você está ali, a sua mente está enganjada com o campo, você está interagindo com o seu meio ambiente, você está trabalhando. O ser humano precisa trabalhar. Nunca compreendi tanta a necessidade, o quão importante é o indivíduo permanecer enganjado no trabalho, porque senão a mente ela começa a vagar e pensar em coisas superficiais, futis, né? Imorais às vezes, né? E vai desenvolvendo vássanas estúpidas, né? Companhias inadequadas, indevidas. Então, uma pessoa, quando está no Grihasta, né, a mente está ocupada na interação e ela, se ela adota o conhecimento e o espírito do Karma Yoga, ela está realmente na direção certa. Ela não está dando chance, né, da mente ficar vagando. Uma mente que não está ocupada é uma mente em perigo, né? Ela precisa estar bem direcionada. Direcionada como? Seja um Karma Yoga. Faça o que fazer, você faça segundo esta compreensão e esse espírito, né? Então, se você, naquele tempo, se você quisesse ser um sannyasi, assim, não, 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 esteja onde você está, né, na família, nos seus negócios, né, porque tudo isso vai servir para purificar a sua mente, sem dar chance, né, para a sua mente ficar ociosa e começar a pensar em bobagem, né? Então, imagine uma pessoa como a Marinéia, que abandona a família, a sociedade, isso aqui, aquilo para ir para um asha, e depois chega no asha e vê que não é bem assim, aí ela adotou o sannyasi ashrama, e o sannyasi ashrama você não pode dar um passo para trás, você está definitivamente ali, sem retorno, né? Então, é uma situação difícil, né? Se a mente não tem karma, se a mente não tem controle, e se a mente não tem uma clara compreensão desses ensinamentos da Escritura, né, é uma mente perdida, né? Ela perdeu o seu Dharma pessoal porque abandonou a sua interação com o campo no qual ela exercia determinados papéis sociais. Ela não tem mais aquilo, o Swadharma, né? Ela já não tem um campo de interação para aplicar, né? Lembrar, observar o Dharma e desenvolver mais maturidade, mais crescimento espiritual, né? Então, ela vai ficar meio perdida, né? Vai ficar meio perdida. A mente se concentrará em quê? Ela vai acabar, né, se jogando no campo dos prazeres sensoriais, né? As pessoas, quando têm dinheiro, é uma coisa mais rara que tem encontrar uma pessoa que tem muito dinheiro, muito acesso aos prazeres sensoriais do mundo, elas se interessarem pelo autoconhecimento. Elas se perdem nos prazeres sensoriais e vão tendo as suas mentes sempre mais perturbadas, né? E acaba desenvolvendo vássanas imorais também. Acaba se tornando um hipócrita, né? Ela abandonou tudo, ela perdeu ambos, perdeu o Karma Yoga e o Jnana Yoga, chegou a um ponto que ela não tem nem o guru, nem o professor, porque abandonou tudo. O que vai acontecer com ela, né? A menos que ela se torne um hipócrita, ela não compreende as escrituras, ela não consegue estudar sozinha, né? Tudo isso porque decisões, né, equivocadas, né? Essa decisão prematura, né? Muitas vezes de abandonar a associação com as escrituras e com o guru. Esse é um problema, né? É muito arriscado, porque alguém pode sair, né, de diversos outros ashramas, né? Você pode deixar um ashrama e ir por um outro, mas você jamais pode deixar o ashrama do sannyasi. Quando você entrou no sannyasi, você não pode fazer um passo para trás, né? Você pode deixar o ashrama de provedor, né, de grihasta, né, de pessoa de família, para entrar nos outros dois ashramas, né, que é aquele do estudioso, né, o aposentado que vai estudar, 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 que assume um espaço, né,
vai delegando os seus papéis, vai ficando sempre mais, né, disponível para estudar isso com a ajuda de um professor, e depois uma vida de total, né, estilo de vida de somente, né, estudo do lado, né, do professor ou no ashram, que é o sannyasa ashram. Então, o Yana Marga, né, que Brahma Marga é a mesma coisa que Yana Marga, se você fracassar nisso, né, se você for derrotado nisso, né, você tem que suprir tendo caído do karma, mas se você cair do karma, do caminho do Karma Yoga também, né, aí ele ainda assim ele não perecerá. Este é o medo de Arjuna. Então a questão do Arjuna é assim: se eu fracassar no Yana Yoga, né, e eu abandonei o Karma Yoga, tá? Traduzindo em linguagens mais familiares a nós, né? Então, eu abandonei o Yana Yoga, eu abandonei o Karma Yoga, mas eu me dediquei ao Yana Yoga. E no final das contas, eu parei de produzir aquele Punya, né? Punya espiritual celestial. Eu estou produzindo um certo nível de, de crescimento e maturidade espiritual, né? Então, na verdade, ninguém cai, ninguém perde. Ainda assim, você não perecerá, Arjuna, embora este seja o medo de Arjuna, né? Você não irá ser dissipado, enfraquecido, só tem ganho quando você se associa às escrituras do Vedanta, né? Você vai ver aqui que tem um guru na nossa tradição que diz isso claramente, que, né, Dhyasana do Vedanta é muito mais potente do que 5 dias de sadhanas, né? De ações, né? De karmas e seus resultados, né? A gente vai encontrar aquela passagem aqui. Por favor, Krishna, você deve tirar, verso 39, você deve tirar esta minha dúvida completamente. Não pode haver outro removedor desta dúvida além de você. Ele insiste, né? Dizer, eu estou em dificuldade. De novo, ele estava paralisado de medo, né? No início, vocês lembram, no capítulo 2, ele estava paralisado no campo de batalha, porque ele estava confuso, sem saber se aquela guerra era uma guerra necessária e dármica ou adármica, né? Ele se tornou sentimental e apegado, né? Ele teve uma confusão entre Dharma e Adharma que paralisou ele. E agora ele está tendo uma confusão que está paralisando ele, porque ele está com medo de ser derrotado, mas desta vez de ser derrotado por esta ignorância. O medo do fracasso dele agora é o medo de não obter sucesso neste empreendimento espiritual. Então, Arjuna, desesperado, ele continua chorando, né? Eu tenho medo, né? Eu vim para o Vedanta, e agora? E Krishna, você deveria acabar com a minha dúvida, né? Senão eu não vou voltar mais para as aulas, pelo menos o horário da aula aqui, eu posso fazer asanas, posso fazer repetição de mantras, eu posso fazer tantas coisas, né? Kirtans, and bhajans, uma infinidade, né? Então, pelo menos quando eu faço aquelas coisas, eu obtenho algum punha, né? Alguma punha mais tangível, né? Então, vou abandonar as aulas do Vedanta, né? Vou continuar fazendo os pujas e as meditações e as asanas do passado, né? Mesmo sabendo que eu não posso obter moksha, mas pelo menos eu estou obtendo alguma coisa, né? Pelo menos eu estou obtendo alguma coisa. Então, agora não estou fazendo puja e a aula eu também não estou conseguindo assimilar e reter esses ensinamentos. Então, essa passagem é importante porque isso passa na cabeça de quase todos vocês, entendeu? Quantas pessoas chegaram no Vedanta Brasil e quantas pessoas permaneceram, né, no momento de mais, né, fortitude, né, de fortaleza, né? Permaneceram, né, firme no Vedanta, mas depois começaram a balançar, ou voltaram para o Samsara, ou voltaram para o Karma Kanda, né? O Karma Marga, o caminho das ações e seus resultados, fazendo
fazendo sadhanas espirituais de ações e seus resultados. Vocês estão seguindo tudo isso? Suponhamos que estudantes do tipo Arjuna estejam aí, né? Você não, você é altamente qualificado, nós sabemos, todos nós do Vedanta Brasil somos qualificados. Se o conhecimento também não vier através das aulas do Vedanta Brasil, pelo menos eu poderia ter feito outras sadhanas, né? Eu poderia ter feito pranayama, ou recitações orais, pujas, repetições de mantras, né? Eu poderia dançar, pular, cantar. Poderia ter feito muitas sadhanas, até mesmo a meditação do choro e do riso, como no outro dia eu mencionei. Mas não, né? Então, essa história do Yana Yoga, né, não me dá nenhuma outra opção, é mais ou menos como se fosse tudo ou nada, né? É tudo ou nada? Não, não é tudo ou nada. Por quê? Porque você está trabalhando para uma moksha, mas você está ganhando muitos, né, bônus e subprodutos que você nem sabe que está ganhando, que é realmente um punho espiritual, um crescimento, maturidade espiritual, porque você está trabalhando toda a problemática humana a nível mais fundamental, na raiz do problema, fazendo análise das experiências que estabeleceram a sua identidade no corpo-mente mortal. Então, você está trabalhando sério, é um trabalho sério, você entende? Naturalmente, produz uma maturidade e crescimento espiritual muito acelerado. Ok. Tem muitas passagens aqui que são relativas ao sânscrito. Nós temos que lembrar que o Swami Paramartananda ele ensina Vedanta em Chennai para uma casta de pessoas, né, indianos, são todos brahmins, e todos eles conhecem a língua, estudaram o sânscrito e sabem o sânscrito, mas estão sempre querendo melhorar. O sânscrito é uma língua incrível, porque eu fico, né, pegando essas palavras para memorizar o mínimo possível. Ainda bem que eu consigo pegar sempre o sentido do ensinamento, né, o conteúdo, né, o significado por trás de tudo isso. Mas cada palavra sânscrita pode ter 30 significados, dependendo do contexto. É coisa de doido, entendeu? E não é não essencial, né? Mas aqui tem tantas passagens aqui que ele entra na gramática sânscrita para esclarecer os seus alunos, todos eles brahmins que têm conhecimento de sânscrito, mas querem melhorar, e principalmente o sânscrito do Vedanta, né? Que é a elaboração dos ensinamentos do Vedanta. Então ele fica ensinando um pouco de sânscrito também. Aí ele fala sobre o Vyasacharya, que ele escreveu alguma coisa, mas não é bem assim, ou dá-nos o benefício da dúvida. O que quer que seja essa minha dúvida, a dúvida de Arjuna, eu imagino, você tem que destruir essa dúvida, porque a minha, o meu retorno às aulas do Vedanta Brasil vai depender da resolução desta minha dúvida, né? Então, a pessoa volta para o professor e diz: Olha, eu tenho que saber o que eu vou ganhar de tudo isso e que garantia que eu tenho de sucesso, senão eu vou abandonar as aulas do Vedanta Brasil. É por aí, tá? Aulas do Vedanta Brasil dependendo da resposta do professor, né? É, e se eu não tiver sucesso e não obtiver o autoconhecimento e moço, será que tudo isso foi um desperdício? E se eu continuar neste processo e depois eu tiver uma morte repentina? Será que foi tudo desperdiçado, todo o meu esforço também? Não? Então, o estudante, o Arjuna, ele quer um mínimo de garantia da parte do guru, né? E eu não quero nenhuma resposta vaga ou abstrata, eu quero uma resposta completa e clara, né? Que remova e destrua esta dúvida meu, essa insegurança minha, né? Esta negatividade, esse pessimismo meu. Eu tenho que saber que o que eu estou fazendo aqui é, nunca será desperdiçado, porque no Karma Yoga eu ouvi dizer que nenhuma ação Karma Yoga ela é desperdiçada. O Vedanta, que é contemplação, reflexão, que é somente filosofia, será que isso realmente liberta? Ou será que é simplesmente, né? Então, são questões importantes.
Você concorda, Felipe? Quantas vezes, né, uma pessoa de negócio como você pensou, putz, o que que eu estou fazendo nesse Vedanta Brasil? Eu já poderia ter ganho muito mais dinheiro se eu tivesse 100% focado no meu negócio, né? E por que estou perguntando a você? Não pode haver outra pessoa além de você, Lord Krishna, que possa destruir essa minha dúvida. Por que que o Arjuna diz isso, né? Agora falando o Swami, né? Porque se essa pessoa for derrotada espiritualmente, neste campo espiritual, ou não, pode ser determinado somente no próximo ano. Então, o Swami explica aqui que o Arjuna está preocupado com isso e ele quer uma resposta clara, porque o Arjuna jamais vai ser capaz de saber exatamente isso, porque a resposta se encontra no próximo nascimento. No próximo nascimento, naturalmente, a mente é a mesma, mas, né, o desenho do universo é tal que todos os seres humanos vivos, eles têm todas as suas memórias canceladas. Imagina se não fosse assim, né? Imagina, imagina, Marcelo, que você está ali vivo, aí quando você vê, né, o seu filho é uma situação assim, e você está ali tentando ajudar seu filho de todo modo, aí você lembra que no passado você foi uma pessoa que, né, maltratou muito aquela outra pessoa e agora você voltou como pai daquela pessoa para aprender a amá-la e perdoá-la, né? Imagina se a gente fosse lembrar de tudo aquilo, porque na Índia costumava acontecer isso no tempo que eu morava na Índia. A Índia é um lugar doido, né? Tinha pessoas que recebiam essas memórias espontaneamente quando crianças iam nas casas assim, dizia assim: "Olha, eu morri num acidente, voltei, você era meu pai, essa era a minha casa, isso e aquilo". Então aconteciam essas coisas, né? Imagina se todos nós tivéssemos acesso. E há quem diga que isso é um problema, que a gente deveria lembrar tudo que a gente foi, quem a gente foi, com quem a gente viveu, onde nós vivemos. Não, isso é inteligência pura. A mente é a mesma, né? Mas o sistema de memória é removido porque, no final das contas, você está sempre ali interagindo mais ou menos com as mesmas almas individuais. Você não precisa lembrar que você assassinou o seu melhor amigo na vida passada, por exemplo, né? Isso iria devastar alguém psicologicamente, né? Então, isso são questões do pós-nascimento. A Arjuna não tem acesso a essa resposta e está pedindo para Krishna responder para ele, né? Será que o Krishna vai abordar essa questão a nível esotérico? Eu não acredito, não. Por quê? Porque somente Ishvara é capaz de saber, porque somente Ishvara irá desenhar o próximo nascimento de cada alma individual. A mente é a mesma. A mente, ela vai se associar a um outro corpo, num outro tempo, num outro espaço, numa outra cultura, de acordo com os seus punya papas, de acordo com os seus méritos e deméritos, né? Então, é tudo desenhado, né, muito inteligentemente, e somente Ishvara é o Karma Paladata, aquele que nos concede, né, o nosso corpo físico que foi desenhado de acordo com o corpo de Vasanas. A mente vem, né, com todos os seus registros inconscientes, e aí ele prepara um corpo físico em circunstâncias favoráveis, muito bem harmonizadas, conformadas ao seu corpo de Vasanas, que é a sua mente causal, mas é a mente. A Juna, onde é que eu estou? Porque se essa pessoa for derrotada espiritualmente ou não, né? A gente vai saber só na próxima nascimento de Anima. Se ela irá para uma loca celestial ou para uma loca inferior também, ninguém sabe, só Ishvara sabe. Então, todas essas questões são irrelevantes. O que acontecerá conosco no próximo de Anima, nós não sabemos, ninguém vai saber, somente Ishvara sabe, né? A gente não consegue nem saber o que vai acontecer amanhã de manhã quando nós acordarmos, né?
Portanto, somente Bhagavan, somente Ishvara é o Karma Paladatta, é aquele que fornece os resultados de nossas ações, né? Somente ele está apto o suficiente para responder essa pergunta de Arjuna. Portanto, você deve responder Krishna, porque Krishna, eu descobri aqui no campo de batalha que você não é simplesmente você é Bhagavan, você é a encarnação de Ishvara, né? Então, nesses próximos versos, a pergunta pessimista de Arjuna foi apresentada ao Lord Krishna, né? De Ishvara, né? E Krishna, naturalmente, como um grande guru, dará uma resposta positiva e otimista, como nós podemos imaginar. O Senhor Krishna respondeu: Ó Arjuna, nem aqui, nem no futuro haverá destruição para você, para aquele, né, que entrou neste caminho espiritual. Quem faz o bem, quem vive em observação do Dharma como um bom Karma Yoga, não alcança um fim mal jamais, né, meu filho, né? Então, nem aqui, nem no futuro, então, nem neste mundo, nem nas locas né, invisíveis, né, sutis, não existe realmente a dor, o sofrimento e a destruição para ninguém. Todas as pessoas envolvidas neste trabalho espiritual recebem karmas adequados e devidos de acordo com os seus esforços, né? Então, Krishna, neste momento, ele consola Arjuna: não se preocupe, vai dar tudo certo, né? Não se preocupe, eu lhe darei a essência da resposta, a ideia é esta, né? Ele não deu uma resposta como eu tinha imaginado, né? Agora o Swami, ele vai especular uma resposta, eu também poderia especular, eu já especulei antes, né? Eu lhe darei a essência de uma resposta, a ideia é que suponha que uma pessoa chegue, né, no caminho do conhecimento, caminho do Vedanta, do Jnana Yoga, né? Então, o que é este caminho do conhecimento? É o estudo sério das escrituras, que nada mais é do que o Shravana, Manana e Nididhyasana, com a ajuda de um professor. Certamente é uma sadhana, é um caminho diferente do Karma Yoga, né? Principalmente o Karma Yoga ritualístico védico, né? Porque existe uma diferença do karma espiritual ritualístico, védico, né, que quase sempre são ações sem muita compreensão, mas somente com elemento de devoção, seguindo determinadas tecnologias espirituais, ritualísticas, né? Então, você pode fazer louvação diária, você pode fazer repetição de mantras, de japa, repetir o nome de Deus de novo, do seu... Você pode fazer diversas coisas, atividades religiosas regulares. A atividade religiosa do Karma e Yoga, né? Yoga é a Karma Yoga do Vedanta, porque apresenta o Yoga, né? Que é uma atitude religiosa e espiritual associada com ações que envolvem uma compreensão muito profunda do relacionamento entre a criatura, o Criador e a criação e suas regras, e as suas leis e princípios, que isso não aparece na seção meramente ritualística dos Vedas, tá? Então, o Karma Yoga é uma yoga muito sofisticada em comparação com essas yogas, essas atividades religiosas, né, mais primárias, né, da cultura védica. Então, existem aqueles que, como nós, estamos estudando o Bhagavad Gita ou os Upanishads, conforme o caso. Agora, as escrituras nos dizem, o Vedanta Shravanam tem benefícios duplos, né? Só mais 5 minutinhos. O Shravanam do Vedanta tem benefícios duplos. Um é chamado Mukhya Phala, o benefício principal, e o segundo é chamado de Avantara Phala, o benefício secundário ou subproduto. Qual é o benefício primário? Você faz o Shravana porque você quer compreender a sua natureza e você precisa, né, trazer à tona as suas dúvidas, as vaguezas e abstrações a respeito desses ensinamentos.
de modo que você possa desenvolver uma clareza de convicção e confiança nessas declarações do Vedanta, né? Então, você está buscando o quê? Você está buscando a total compreensão de sua natureza na luz dessas declarações do Vedanta, né? Então, este é chamado de Mukhya Phala, o benefício principal, o benefício superior, o benefício. Mas existe um outro nível de phala, de resultados, de frutos, de benefício, que é o benefício secundário, ou subproduto, ou benefício intermediário, como queiramos, né? Então, o Swami dá um pouco de exemplos, né? Existem fábricas que produzem determinadas coisas, aí quando você vê o meu objetivo, o meu produto principal, por exemplo, é um produto de coco, mas aí eu tenho outros subprodutos derivados que me permitem, né, ter um ganho ainda maior, uma eficiência maior na minha linha de produção, né? Então, você tem o produto principal e os subprodutos, né? Este é o conceito. Então, ele disse que uma árvore, por exemplo, as pessoas na Índia, naquele tempo, que plantavam árvores sabendo que algumas das árvores levaria 10, 20, 50, 100 anos, né? Mas é aquele espírito, né? Eu estou plantando isso para gerações futuras também. E muitas vezes a pessoa sabia, não, eu não vou poder colher o fruto dessa árvore, porque eu já sou de idade, etc. Mas as gerações futuras vão poder, né, desfrutar das mangas ou dos abacates, e isso e aquilo. E, além disso, né, existem benefícios secundários, entre eles a sombra, principalmente num país como a Índia, temperaturas altíssimas, é um calor monstruoso, as sombras têm um valor enorme. No paraíso de Goiás, e veio aqui agora quando acabar esse período de chuva, o céu é sempre aberto e tem sempre um sol que bate e queima no início da tarde, depois de uma, duas, né? E a cidade, infelizmente, não tem árvores. Quando tem uma árvorezinha, todos os carros estão tentando estacionar ali para pegar uma pontinha daquela sombra, né? Aí a gente vê o valor de uma sombra de uma árvore, tá? Então, na Índia, naquele tempo, né, a árvore, ela tinha subproduto, que era a sombra, e ele fala que nos dias de hoje, lá em Chennai, era chamado de Madras no passado, eles descobriram que existe um outro subproduto das árvores, que é a frescura. Quanto mais árvores uma cidadezinha tem, mais fresca é a temperatura, mais baixa é a temperatura. Tem uma queda de 2, 3 graus se tiver muitas árvores, porque parece que as raízes retêm água e produz uma certa fresqueza no ar. Então, isso para falar sobre os benefícios principais, o benefício principal, o benefício final e os benefícios secundários, os bônus ou subproduto. O Mukhya Phala, se a pessoa possui todas as qualificações, o benefício final virá, e isso é o autoconhecimento. As qualificações precisam estar estabelecidas. O Mukhya Phala, o benefício final, será o que eu compreendi o Gita e agora eu posso dizer com convicção absoluta, Aham Brahmasmi. Mas suponhamos que uma pessoa não tenha qualificações suficientes para obter este Mukhya Phala, né, o objetivo principal. Ainda assim, a pessoa é beneficiada pelas aulas do Gita, né, porque ela vai obter sempre o Phala secundário, que é o quê? É o punya espiritual, é o crescimento espiritual, desenvolvimento de maturidade, de purificação, de refinamento, mais sattva-guna. Então, tudo isso, né, muito embora não se traduza diretamente, imediatamente, como autoconhecimento e libertação, se traduz nesse desenvolvimento das qualificações necessárias para, né, o benefício final, o ganho final. O próprio Krishna conta isso muito detalhadamente no capítulo 18, né? No último capítulo.
Aquele que apenas permite que o Gita passe pelos seus ouvidos sem conhecer o real significado dos ensinamentos, né? O Gita Parayana, estudo da escritura, é também as próprias vibrações do vida. E se este estiver caído sobre ele, né, isso já é um benefício. Então, aqui ele fala, tem a palavra sânscrito ali, significa o seguinte: se aquele que permite, né, se expõe às exposições do Gita, permite que o Gita entre em seus ouvidos, né, sem conhecer o significado dos ensinamentos, né? O ensinamento estava sendo apresentado em sânscrito. Não é que a pessoa deva saber sânscrito. Estava sendo apresentado em sânscrito o significado dos ensinamentos. O que ocorre? Somente as palavras, através de suas vibrações, já produzem um benefício secundário, né? Então, já existe um benefício somente pela vibração das palavras, dos ensinamentos do Gita, qualquer que seja a língua. Tá? Então, as vibrações do Gita caindo no ouvido do indivíduo já produz, né, algum punha espiritual, um benefício secundário, mesmo que a pessoa não compreenda as palavras. Suponhamos que você vai na Índia, aí na Índia tem um guru que só ensina na língua local, ou só ensina em sânscrito, ou só ensina em inglês e você não sabe inglês. Somente a atmosfera, né, na qual o Gita está sendo ensinado, qualquer outro, né, a palavra vibra, né? Aquilo ali já produz também um prana secundário. Então, tal pessoas, nesse passagem do verso 18 do Gita, que nós vamos ver, né, num futuro aí, a pessoa se livra do pecado, ela simplesmente ela se purifica e ela alcança, né, esses mundos sagrados, essas locas pertencentes às pessoas do bem, às pessoas justas. Portanto, ouvir o Vedanta, mesmo que você não compreenda a língua, né, na qual o Vedanta esteja sendo exposto, já produz punha pela mera vibração. Então, se você faz um puja ou um sarasvana, numa praia especial, que punha teria dado a mesma quantidade de punha que um ouvinte. Tem uma passagem aqui que o Swami fala de alguém que explica isso, que fala isso, que 5 minutos de aula do Gita é superior a muitos pujas e outras coisas, né? Então, deixa eu ler literalmente aqui. Se você faz um puja, né, especial, aquele puja supostamente teria dado um pala, né, um benefício, brona, uma grande quantidade de punha espiritual ou celestial. Mas se você ouvir o Gita, você receberá muito mais do que isso como subproduto, né, sem fazer nenhum esforço de repetição, de físicos, movimentos físicos, nada. Então, isso significa o quê? Ou você obterá yana, ou você obterá punya, ou você obterá um punya secundário através da mera vibração das palavras. Mas o fato é que as palavras têm um poder, as palavras que exprimem os ensinamentos revelados pelo Ishvara têm um poder muito superior às palavras nossas através dos nossos pujas e dos nossos rituais. Portanto, se vier o autoconhecimento, ótimo. Se vier a libertação, ótimo. Mas se o Yana não vier, tudo bem, eu estou crescendo em velocidade acelerada, este é o ponto. Se você conseguir, você irá para uma loca celestial quando você deixar o corpo. Portanto, qual é a sua posição agora? O moksha ou uma loca espiritual? Ou eu me dissolvo em Brahman como Brahman, através de um autoconhecimento devidamente, né, reivindicado e abraçado, ou eu vou tirar umas férias em Brahma Loka, uma dessas locas mais superiores, segundo o pessoal aí do, do esoterismo, né? Só que todos nós estejamos convencidos, né? Falem aos seus amigos, todos de volta para a próxima aula do Vedanta Brasil, no sábado, porque mesmo que nós não obtamos, né? Possamos obter o moksha na semana que vem, a gente pode obter muito
punha espiritual, muito crescimento, né, acelerado. Simplesmente por comparecer, você permanecer sentado de alguma forma, mesmo fazendo a unha durante o período da aula, o melhor resultado seria o mosco, mas no mínimo, punha espiritual, crescimento espiritual. Então não se preocupe, Arjuna, não se preocupem, vocês, meus queridos do Vedanta Brasil, ok? Alguma coisa de vocês? A gente fica por aqui, Marcelo. Tudo bem, Felipe? Eu respondi a sua questão antes. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namaste.